Eu cumprimento os irmãos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta rica e gloriosa oportunidade que mais uma vez Ele me concede. Louva a Deus por este dia, louva a Deus pela vida, pela saúde, louva a Deus pela minha filha e por tudo quanto o Senhor nos tem dado e nos tem concedido. A Ele seja a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Amém. Queridos, amados, diletos irmãos, amigos da Palavra de Deus, é com muita alegria que me assento e posto-me à frente desse instrumento para mais uma vez trazer-vos um vídeo mensagem da Palavra de Deus. Dessa feita, eu quero vos convidar a ler comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 31 e o versículo de número 32, que nos diz assim: Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Ainda no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 19, versículo de número 9, que nos diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10 e o versículo de número 10, que nos diz assim a palavra de Deus: E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Louvado seja Deus. Estaremos lendo ainda, glória a Deus, estaremos lendo ainda para complementar a leitura da palavra de Deus, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, e o versículo de número 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6,
versículo de número 10, que nos diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Louvado seja Deus. Não erreis, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. Ainda na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 4. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo 4, que nos diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Glória a Deus. Amém. Essas palavras as quais acabamos de ler, nos capítulos e nos versículos aqui citados, é o que estaremos tomando como base nesta oportunidade para falarmos deste assunto: o casamento, o divórcio, o novo casamento. Estaremos falando deste assunto aqui nesta oportunidade. Haja vista já termos falado em oportunidades e ocasiões atrás. Porém, sinto-me no dever e no desejo de voltar a esse assunto, uma vez que o divórcio e o novo casamento entre os crentes tem aumentado e está em uma escala crescente assustadora. Os crentes não estão mais preocupados em manter-se ao mandamento de Deus, a ordenança de Deus, naquilo que Deus disse ao instituir o casamento, dizendo que o que Deus ajuntou não separa o homem. Os crentes não estão dando muito crédito, não estão dando muito valor a essa palavra. Os crentes não valorizam mais o casamento, de tal forma, de tal maneira, e até nos assusta, que o número de divórcio é maior entre os crentes, é maior entre os evangélicos, do que propriamente entre aqueles que não são crentes. Os crentes estão se divorciando muito mais do que aqueles que não são crentes. E isso é preocupante, porque isso já vem lá dos pastores, já vem lá dos sacerdotes, já vem lá da elite. Isso vem de cima, se origina em cima e vem descendo até os irmãos mais simples e comum na igreja. E por assim ser, não há quem fale contra, não há quem pregue contra, não há quem se oponha contra. Está sendo tudo aceito na igreja como a maior relevância,
com a maior importância, estão se fechando os olhos para tais práticas. O irmão se divorcia e quer casar na igreja, e isso é aceito com a maior naturalidade. Então esse assunto nos preocupa, porque a palavra de Deus ela é bem clara, a palavra de Deus ela é bem categórica, a palavra de Deus ela não volta atrás, a palavra de Deus ela não volta vazia, a palavra de Deus ela tem e terá o seu fiel cumprimento naquilo que ela fala. E casamento precisamos entender que é um caminho sem volta. Casamento é um negócio eterno, que somente a morte é quem pode dar direito ao cônjuge vivo casar novamente. Mas os crentes estão buscando brecha aonde não há. Os crentes estão buscando um jeitinho aonde não há. A palavra de Deus, ela é categórica. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é a voz de Deus falando para nós, falando a nós, falando conosco. Mas os crentes que não querem aceitar a palavra de Deus, os crentes que não querem se dar a palavra de Deus, eles estão buscando na palavra de Deus uma brecha, uma oportunidade para contraírem novas núpcias, como que se a palavra de Deus assim lhes desse esse direito. Nós lemos na palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, onde nós começamos a nossa leitura, onde nós falamos sobre o adultério. É tão sério o negócio com Deus, é tão sério as coisas com Deus, que Jesus disse, que foi dito, Jesus disse, aquilo que se comentava entre os antigos, no que diz respeito ao casamento, ao divórcio. Jesus diz que, dizia entre eles, que qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Era o que se comentava entre o judeu, era o que se fazia entre o judeu. Eles não gostavam da mulher, eles acharam na mulher algum defeito, alguma falha. Eles então achavam-se no direito de desfazer da mulher, de mandar a mulher embora. Como que se a mulher fosse um objeto, como que se a mulher fosse qualquer coisa que se usava e depois de se usar, não gostando mais, podia jogar fora ou mandá-la embora. Nunca foi essa a vontade de Deus para o casamento. A vontade de Deus para o casamento é de algo eterno, é de algo inseparável, é de algo que uma vez fundido ao outro, não se pode separar. O casamento diante de Deus é algo que dois se torna um, de maneira que aquilo que é um não se pode tornar mais dois, sem que não haja danos, sem que não haja prejuízo, sem que não haja uma perda para uma das partes. Por isso que Deus, quando instituiu o casamento, Ele disse: deixará o pai e a mãe. Mas não há nenhum versículo bíblico que diga: deixará a mulher. Não há nenhum mandamento para se deixar a mulher. O mandamento que há, o mandamento que Deus deu, quando realizou o primeiro casamento, para que assim ficasse como modelo para os demais que viessem.
de que o homem deveria deixar o pai e a mãe para unir-se à sua mulher. A sua mulher. Aquela moça, aquela jovem que ele escolheu, que ele a tomou para ser a sua esposa. É aquela a quem ele deve se juntar. É aquela a quem ele deve fazer com ela um corpo só. É aquela com quem ele deve fundir-se a ela. Mas tinha que deixar o pai e deixar a mãe. Tinha que sair da comodidade dos pais. Tinha que sair da proteção dos pais. Tinha que ser cortado o cordão umbilical, para que pudesse então unir-se à sua mulher, aquela que ele escolheu para ser a sua mulher, a sua esposa. A essa ele tinha que se unir. Unir é se fundir a ela, é tornar-se o mesmo corpo, é tomar a mesma forma. E assim é a lei do casamento. De maneira que a palavra de Deus diz, o próprio Jesus dizendo, que é o que Deus juntou, não separa o homem. Mas lamentavelmente, os crentes, principalmente os crentes, têm buscado uma brecha, têm buscado uma desculpa, algo com que se justificar, para separar-se e para casar-se novamente. Mas isso a palavra de Deus não dá. Não há justificativa, não há brecha para tal segunda união, o seu cônjuge estando vivo. E no versículo que nós lemos, Jesus dizendo àqueles que lhe questionou, que lhe interrogou a respeito do casamento, perguntando para Jesus se podia deixar a mulher por qualquer motivo, se podia abandonar a mulher por qualquer coisa, como eles faziam. Porque o interessante observarmos é que naquela época somente o homem podia pedir o divórcio, somente o homem podia pedir a separação. A mulher não tinha o direito de pedir a separação, a mulher não tinha o direito de pedir o divórcio, somente o homem podia fazer isso. Então a mulher estava desprotegida, a mulher era tida como objeto do prazer, de que quando o homem se cansava dela e tivesse já desgostoso e tivesse já olhando para uma outra, ele podia a hora que ele quiser dispensar aquela mulher, jogar ela para fora de casa, desfazendo dela. Então Jesus condenou tal prática, Jesus condenou tal ato, Jesus dizendo que os antigos diziam assim, que podia. Mas Jesus diz, eu porém vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por prostituição, veja bem a palavra de Deus. Repudiar, irmão, é mandar embora, é despedir. Repudiar. A pergunta foi essa, se podia repudiar a mulher por qualquer motivo. Porque era isso que eles faziam, era isso que eles viam. Inclusive na época, existia duas escolas teológicas, que parece que uma delas ensinava que se podia abandonar a mulher, repudiar a mulher, mandar a mulher embora por qualquer motivo. Há duas escolas teológicas da época, Shammai e um tal do Hillel. Eram dois mestres que tinham uma escola, cada um a sua, e pregava tal coisa. Na escola de Shammai, defendia que o homem, ele só poderia deixar a mulher se fosse por causa de prostituição. Assim defendia Shammai.
Ele não apoiava o repudiar a mulher por qualquer coisa. Ele não apoiava o repudiar a mulher por qualquer motivo. Em contrapartida, Hilel, um outro mestre de uma escola na época, defendia o divórcio e o permitia por todas as causas concebíveis. E Jesus conheciam a ambos, tanto a Shammai quanto a Hilel. Hilel defendia que podia mandar a mulher embora por qualquer coisa. Shammai defendia que a única condição para se mandar a mulher embora era no caso de prostituição. E assim Jesus também defendeu, dizendo que o único motivo, a única razão pela qual se podia despedir a mulher, se podia dar a ela o repúdio, era no caso de prostituição. Mesmo assim, estabelecendo o princípio dos cônjuges ficarem sem casar. Tão difícil, tão severa é a lei do casamento, irmão, que a responsabilidade é de ambos, é dos dois. Não há inocente na separação, naquilo que acontece que leva a uma separação. Ambos são culpados. E por ambos serem culpados, é estabelecido o princípio de permanecerem sem casar, de permanecerem só. Não há uma brecha para um, irmão, e para outro não. Não existe esse negócio de que o inocente pode casar novamente. Não, irmão. Isso é conversa do diabo, isso é conversa de alguns pastores usado pelo diabo. Porque a responsabilidade do casamento é dos dois. Porque não é mais duas pessoas, é uma só. Então aquilo que um faz implica no outro. Aquilo que o outro faz implica no outro. Então a responsabilidade do casamento é de ambos. Como ambos devem lutar pela felicidade, na oração, no cultivo do amor mútuo. Mas hoje em dia, a busca por substituir, por trocar pela mais nova, pelo mais novo, é grande entre a igreja, entre os cristãos, que se pensa logo no divórcio, na separação. Há cônjuge que ele até tosse por uma queda do seu cônjuge, para que ele tenha uma desculpa para pedir o divórcio. Há aqueles que até joga a mulher para cima de um amigo, joga o marido para cima de uma amiga, buscando pretexto para então pedir o divórcio, julgando que se o marido prostituir, se a mulher prostituir, ele ou ela tem uma brecha para pedir o divórcio e casar em seguida. Não, irmão, engana quem pensa assim. Engana quem ensina dessa maneira. A palavra de Deus não dá brecha para se contrair uma segunda núpcia, o cônjuge estando vivo. A palavra de Deus, ela é bem taxativa. A palavra de Deus, ela é bem categórica, ela é bem clara, bem objetiva. Só se engana quem quer se enganar e ir para o inferno. Porque a palavra de Deus, ela é clara. Quando Jesus disse, aqui em Mateus 5, aonde nós lemos, aonde Jesus disse que eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Você está vendo, irmão? A única condição para se repudiar era a prostituição. Jesus estabeleceu isso, irmão, para salvaguardar a integridade da mulher, para valorizar a mulher. Para valorizar a mulher, irmão.
Não é que Jesus quis dizer que se a mulher caísse em prostituição, o homem podia repudiar e casar novamente. Não, irmão. A condição como ato de prostituição para se repudiar a mulher era porque ele estava mandando as mulheres embora por qualquer motivo, por qualquer coisa. Se queimasse o arroz, eles mandavam embora. Se a mulher levantasse descabelada na frente do amigo, já era motivo de dispensar a mulher e mandar a mulher embora. Eles buscavam os menores motivos para repudiar suas esposas. Eles buscavam porque somente o homem tinha esse poder, esse direito de pedir o divórcio. Então qualquer motivo era justificativa para que eles repudiassem suas mulheres e pegassem outras. E a lei do casamento, irmão, não era essa. A lei do casamento é que o homem seja marido de uma só mulher. É que a mulher seja esposa de um só homem. Essa é a lei do casamento. É a lei do matrimônio estabelecida por Deus. Deus não fez o casamento, irmão, como um contrato, onde os dois chegam a um acordo de se unirem e se der certo, tudo bem, senão a gente se separa. Não, irmão, uma vez casado, casado para sempre. Uma vez casado, está sem volta, não tem volta. É a fundição de duas pessoas em uma só. De maneira que aquilo que se funde não se pode separar. Mas lamentavelmente, não se veem assim, não querem entender assim, não querem aceitar a palavra de Deus assim como ela é. Então se busca uma brecha dizendo que Jesus disse que se a mulher prostituir, se o homem prostituir, eu posso mandar ele embora e casar novamente. Isso não é verdade. Quando Jesus disse: eu vos digo que aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por prostituição, era porque a condição para se repudiar, para mandar ela embora, tinha que ser se cometesse o ato de prostituição, que é o pecado de pessoas casadas com pessoa solteira, ou de pessoa solteira com pessoas casadas, ou de pessoa solteira com pessoa solteira. Isso é o ato de prostituição, é prostituir, é o cometer fornicação. Porque no caso, se fosse por adultério, ambos seriam mortos. Se Jesus tivesse dito: aquele que repudiar a mulher, a não ser por causa de adultério. Não. Porque aí já não precisava, porque os adúlteros eram mortos. Segundo Levítico, tinha que se matar o homem e a mulher que adulterasse. Então, nesse caso, o cônjuge vivo ficava livre e desimpedido para casar com quem ele quisesse. Mas quando Jesus estabeleceu aqui um princípio para salvaguardar a mulher, a integridade da mulher, ele disse: no ato de prostituição, que seria no ato de fornicação, que é o pecado de pessoas solteiras, com pessoas solteiras ou com pessoas casadas. E no ato aqui, pelo que damos a entender, de pessoa casada com pessoa solteira, coincidiria em prostituição, porque adultério é o pecado de pessoa casada com pessoa casada. Então, se a mulher casada prostituísse, então para ela prostituir tinha que ser com alguém solteiro. Porque se fosse com alguém casado, coincidia em adultério. Aí os dois seriam mortos. E o cônjuge traído ficaria vivo e livre para casar. Mas aqui Jesus estabeleceu no ato de prostituição, de fornicação, do grego porneia, porno.
Foi isso que foi estabelecido. Para proteger a mulher. Não era uma brecha, como os crentes buscam, quer. Que muitos torcem para que o seu cônjuge o traia, fracasse, fraqueje, para que ele tenha uma desculpa para casar-se novamente. Não, irmão. Casamento não tem volta. Uma vez casado, casado para sempre, até que a morte o separe. Só a morte pode separar o homem da sua mulher, uma vez unido pelos laços do matrimônio. Então Jesus diz, no ato de prostituição, como condição para se mandar a mulher embora, para repudiar a mulher. Aí ele segue dizendo, e se repudiar a mulher, e casar com outra, comete adultério. E se a mulher repudiada casar, ela comete adultério. E quem casar com a mulher repudiada, coincide em adultério. É difícil, irmão. É complicado o negócio. De tal maneira que lá em Mateus 19, irmão, quando Jesus também interrogado sobre isso, os discípulos que estavam ouvindo Jesus falar isso que eu acabei de falar aqui, sobre a lei do casamento em relação ao homem para com a mulher. Os discípulos aqui em Mateus 19, no versículo de número 11, eles disseram o seguinte, no versículo 10, Mateus 19, o versículo 10, depois que Jesus falou isso que eu falei, estabelecendo como condição para se repudiar a mulher, não qualquer coisa, não qualquer motivo, como eles faziam, como eles queriam que fosse, como defendia o tal do Hilel na sua escola teológica, e ensinava. Mas Jesus estabeleceu a prostituição como condição para o homem repudiar a mulher, mas estabeleceu o princípio dele ficar sem casar, dizendo, e casar com outra comete adultério. Mas os crentes entendem o contrário. Eles entendem dizendo assim, que Jesus disse que aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, e casar com outro, comete adultério. Querendo dizer que Jesus disse o seguinte, olha, aquele que repudiar a mulher por qualquer motivo e casar com outra, ele comete adultério. Mas aquele que a mulher prostituir, ele pode mandar ela embora e pode casar novamente. É isso que os crentes estão querendo que a Bíblia diz, quando ela não diz, irmão. Quando ela não fala isso. É os crentes que estão buscando interpretação forçada que lhe favorece. E lamentavelmente, se nós observarmos, os crentes só ficam aqui em Mateus 19, 10. Os crentes só param nesse versículo. Quando você conversa com um crente sobre isso, ele só cita Mateus 19, 10. Ora, mas Jesus não disse que se a mulher prostituir, o marido pode casar com outro, ou se o marido prostituir, a mulher pode casar novamente? Aonde que está isso na Bíblia? Em lugar nenhum, irmão. Em lugar nenhum. O que Jesus quis dizer foi para proteger a mulher, pondo como condição para repudiar. Repudiar não é nem divorciar, é repudiar a mulher, mandar ela embora. Era a prostituição, se ela viesse a prostituir. Aí Jesus diz, e se casar, repudiar e casar com outra, comete adultério. E aquele que casar com uma mulher repudiada, também comete adultério. Olha como o negócio é estreito, irmão. O cara mandou a mulher embora, ela podia estar livre então para casar, porque ele mandou ela embora. Mas não, aquele que casar com uma mulher que foi repudiada, ele comete adultério. E a mulher repudiada que casar com outro homem, comete adultério. Aí os discípulos de Jesus dizem, versículo 10, disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Está vendo aí, irmão? Você está vendo aí que casamento é coisa séria? Você está vendo aí que casamento não é brincadeira, não é um contrato. Não é por contrato.
Casamento é coisa seríssima. Que se o cara vier separar da mulher, ele tem que saber que ele tem que ficar sem casar enquanto ela for viva. Ela tem que ficar sem casar enquanto ele for vivo. É a lei do casamento, é a lei divina, é a lei de Deus. Se você quer ir para o céu, é assim. Se você quer ir para o céu, tem que ser dessa maneira. É a palavra de Deus, irmão. Você quer separar da mulher? Pode até separar se você quiser. Mas consciente de que você terá que viver sozinho enquanto ela for vivo, enquanto ele for vivo. Meu Deus, é a palavra de Deus. Ou então você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Os discípulos viram, quando Jesus falou isso que eu estou falando aqui. Como é difícil então. Que eles disseram que é melhor não casar, é melhor ficar sem casar, é melhor ficar sozinho. Querendo dizer, se é para casar e não dá certo, e ter que continuar ligado à mulher, ligado ao homem, enquanto ele viver, é melhor ficar solteiro. Mas Jesus disse que nem todos podem receber essa palavra, a de ficar sem casar. E é por isso que Paulo diz que queria que todos fossem como ele, não tocassem mulher alguma, mas por causa da prostituição, que cada um tenha a sua mulher e cada um tenha o seu marido. Porque se não pode conter, casem. Porque é melhor casar do que viver ardendo de desejo pela mulher, de desejo pelos homens, se queimando de desejo um pelo outro. Então é melhor casar, porque aquele que casa não peca. É a palavra de Deus, irmão. Não se pode ir contra ela. Ou entra por ela para ir para o céu, ou se toma um outro caminho para ir para o inferno. Mas para ir para o céu, essa é a palavra de Deus que nos levará, que nos conduzirá ao céu, se vivermos ela, se obedecermos a ela. Nem todos podem receber esta palavra, a de ficar sem casar. Nem todos aguentam ficar sem casar. Muitos ficam, mas estão pecando, se masturbando, desejando, cobiçando, prostituindo, fornicando. Há muitos que não querem casar, mas andam aí se masturbando no desejo da mulher dos outros, no desejo do homem dos outros. Até mesmo na televisão, assistindo. Se masturba lá na sua sala, no seu sofá, no seu quarto, desejando aquela mulher que está vendo na televisão, desejando aquele homem que está vendo na televisão, os filmes pornográficos, os filmes indecente de sexo que passa na televisão, na internet. Muitos crentes, irmão, estão à frente dessas câmeras pintadas ali, trancadas em seus quartos, na sua sala, se masturbando, pecando contra Deus, pecando contra os seus corpos. Se é para viver assim, a palavra de Deus diz que é melhor casar. Porque nem todos podem receber esta palavra, a de ficar sem casar. Só aquele a quem Deus deu o dom para ficar sem casar. Mas a palavra de Deus é essa, irmão. Você quer repudiar a sua mulher? Você está de olho em uma magrinha, porque ela engordou? Você está de olho em uma mais novinha, porque ela envelheceu, como que se a novinha também não fosse envelhecer? Você está atrás de uma perfeita, porque a sua já ficou pela idade, isso é normal em nós, na gente, é o meio rabugento, rabugenta, e nervoso, e você não tem paciência como tinha quando namorava, quando estava noivo. Você não tem mais paciência para suportá-lo, para suportá-la, para amá-lo, para amá-la. Então você agora está de olho em uma outra, em um outro, como que se ele também não fosse chegar a essa situação. Aí você então já pensa em substituir a esposa, em substituir o esposo. Mas saiba de uma coisa. Você até pode repudiar a tua mulher.
não é o caminho certo, não é o recomendável. Você até pode repudiar o seu esposo, seu marido, mas não é o recomendável, não é o que a palavra de Deus manda. Porque Deus tem poder para abençoar o casamento. Deus tem poder para mudar, para contornar a situação. É que sempre se busca o meio mais fácil, o da separação. Por quê? Porque não se amam mais. Caíram na rotina. Não cultivaram o amor mútuo, aquele amor lá de quando namorávamos. Aquele amor de quando estavam noivos, namorando. Caíram na rotina. Não se elogiaram mais, não se falaram mais palavras de amor um para o outro. Os afazeres se ocuparam mais com os afazeres do que um para com o outro, na reciprocidade do amor. E aí, quando percebe que o amor já tem se esfriado de um para com o outro, em vez de se unirem na oração para Deus reavivar o amor, para Deus acender o amor novamente, optam pela separação. Porque já está de olho em outra, já está de olho em outro. Mas é para a condenação, é para o inferno. Porque a palavra de Deus, ela é clara. Coincide em adultério. Aquele que repudia a sua mulher e casa com outra, coincide em adultério. Então os crentes, eles se ocupam só aqui em Mateus 19:10. Os crentes, eles buscam somente esse versículo como um pretexto. Eles buscam no texto de Mateus 19, versículo 7, a seguir um pretexto dentro desse texto. Mas não há, irmão. Não há aqui nenhum pretexto para você utilizar. Você pode separar, repudiar a sua mulher. Mas se você casar novamente, você é um adúltero. A condição da prostituição era para repudiar. Porque se repudiava por qualquer coisinha, por qualquer motivinho. Para proteger a mulher, estabeleceu-se a prostituição como a condição para repudiá-la. E nisso, a mulher ainda vivia à dispensa do marido, até que ela fosse resgatada. Aí eles matavam as mulheres. É lamentável, irmão. Mas é o que são os crentes hoje, dentro da igreja. O interessante é que ninguém lê Marcos 10 aonde eu li. Ninguém toma o versículo de Marcos 10 para refletir sobre a lei do casamento. É somente Mateus 5, aonde nós lemos no versículo de número 32, onde diz: eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição. É aqui que os crentes se baseiam. É Mateus 5:32 e Mateus 19:9 a seguir. É aqui que os crentes param. Você conversa com um crente sobre isso, ele cita para você ao pé da letra Mateus 19:9. Para se justificar, para se autodefender. Mas ninguém vai para Marcos 10:10. Não vai. Aonde diz lá que quando chegaram em casa, após os discípulos ouvir Jesus falar sobre a seriedade do casamento, sobre a lei do casamento, sobre a responsabilidade do casamento, que os discípulos em Mateus 19:11, 19:10, diz para Jesus que se é assim, em relação ao homem para com a mulher, é melhor não casar. Chegou em casa, eles quiseram saber mais. Eles queriam entender mais como que era a lei do casamento do homem para com a sua esposa.
Jesus então explicou ali só para os discípulos. Até então ele só estava ouvindo Jesus falar aos escribas e aos fariseus que vieram lhe interrogar se podia repudiar a mulher por qualquer motivo. Isso para tentar a Jesus. Para pegar Jesus falando contra a lei de Moisés. Agora em casa Jesus estava instruindo aos seus discípulos. Porque eles se interessaram em saber qual é a lei do casamento, qual é as implicações do casamento, qual é a responsabilidade do casamento. Jesus então fala para eles. E se nós for ver aqui, irmão, Jesus já não falou da condição para repudiar a mulher. Ele já falou sem essa condição para se repudiar a mulher. Por quê? Porque lá a pergunta foi essa. Pode o homem repudiar a mulher por qualquer motivo? Aqui Jesus estava falando para os discípulos. Não houve essa pergunta, mas houve o saber, o querer saber sobre as implicações e as responsabilidades que há no casamento de um homem e de uma mulher e de um homem. Então Jesus vai e ensina aos discípulos, dizendo para eles: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa os discípulos, a interrogá-lo acerca disto mesmo. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. Do que ele estava falando lá para os escribas e fariseus. E ele lhes disse: qualquer que deixar ou repudiar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Aqui Jesus já não deixou o que eles querem como uma brecha para casar novamente. Porque aqui não houve a pergunta que houve em Mateus 19, 7 a seguir. Se o homem podia repudiar a mulher por qualquer motivo. Lá Jesus deu um motivo para se repudiar a mulher, que era a prostituição, se ela cometesse prostituição. Porém, estabelecendo o princípio de ambos ficarem sem casar. Aqui foi os discípulos interrogando. Então não houve a condição para se repudiar, porque não houve a pergunta se pode repudiar a mulher por qualquer motivo. Então Jesus já falou diretamente. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. A palavra de Deus é clara, irmão. Ela é direta, ela é objetiva. Os crentes, os evangélicos, é que estão buscando pretexto aonde não há, nos textos bíblicos, para se auto-justificarem de que a Bíblia lhe apoia ele casar novamente porque ele foi traído. Não, irmão. Não. A Bíblia não abre esse precedente. É mentira do diabo. O divórcio não é de Deus, o divórcio é do diabo. Não foi Deus que inventou o divórcio. Foi implantado no sistema levítico da lei por dureza do coração. Porque eles matavam as mulheres para se ver livre, sabendo que não podiam. Eles matavam as mulheres. Então, para proteger a vida da mulher, foi estabelecido um princípio. É lamentável.
Mas os crentes não lêem isso aqui, Marcos 10, 10. Eles não lêem, porque eles querem buscar um motivo. E como se busca? E muitos nem têm motivo. Estão se separando sem motivo. Estão se divorciando sem motivo. Os crentes perderam o temor. Os crentes perderam a vergonha. Os crentes perderam o amor à palavra de Deus. Perderam o amor à sua própria alma. Eles perderam o amor à salvação que foi adquirida com o precioso sangue de Jesus Cristo sobre a cruz do Calvário. Eles perderam o temor, irmão. Os crentes estão perdendo o prazer pela salvação, que estão colocando o sexo acima da salvação. Estão colocando o prazer de um sexo acima da salvação. Estão colocando o casamento acima da salvação. Que eles se separam e casam novamente, sabendo das implicações de contrair uma segunda núpcia, o seu cônjuge estando vivo. Mas eles não dão a mínima para as implicações desse segundo casamento, o seu cônjuge vivo. Eles não estão nem aí preocupados, eles nem acreditam que Deus vai jogá-los no inferno, que Deus vai condená-los por causa disso. Eles não acreditam nisso. Por isso estão casando a rodo, aos montes os crentes. O número de divórcio entre os crentes é maior do que entre aqueles que não são crentes. Aqueles que não são crentes, eles estão vivendo mais com seu cônjuge do que propriamente os crentes que conhecem a palavra de Deus, conhecem a lei do casamento, conhecem a severidade do casamento diante de Deus, perante Deus. Tem que se observar que o que a lei faz é só em relação ao corpo, separação de corpo, e não em separação de alma, de espírito. Porque o casamento não é apenas uma união física. O casamento é uma união espiritual. Por isso que o homem não pode separar. Ele separa no corpo físico, estabelecendo uma separação para não viverem mais debaixo do mesmo teto, para não dormirem mais na mesma cama, para não conviverem mais na mesma casa, para não terem mais direito aos bens que vierem adquirir depois da separação. É isso que a lei faz. É para isso que a lei faz tal coisa, tal papel, tal separação. É para que um não tenha direito aos bens do outro que vier adquirir depois que estiverem separados. Mas no que diz respeito à relação, à união espiritual do casamento, à justiça, às autoridades, ela não tem poder, ela não pode fazer nada para separar nesse sentido, diante de Deus, diante do cartório celestial. É aí que está a implicação do casamento. Que não é só uma união física, não é só uma união corporal, não é só uma união sexual. É também uma união espiritual, uma união de espírito com espírito, que se fundem, de maneira que a justiça, a autoridade não pode separar isso. Somente Deus, porque só Ele tem a palavra que é poderosa para ir a divisão da alma, a divisão do espírito, das juntas e da medula, e é uma palavra apta para discernir os pensamentos. Só a palavra de Deus tem o poder de ir na divisão do espírito, de ir na divisão da alma, irmão. Mas Deus não fez o divórcio. Deus não fez a separação uma vez unido. Mas o que Deus uniu, está unido para sempre. Somente a morte pode separar, dar direito. É lamentável. O que nós estamos vivendo dentro da igreja, irmão, é lamentável.
É lamentável. Mas a palavra de Deus permanece firme. Ela é a mesma. Se engana quem pensa que Deus mudou, que Deus muda e que Deus vai mudar. Está enganado, irmão. O mesmo Deus, Ele permanece o mesmo Deus. Aquele Deus do Antigo Testamento que nós conhecemos, que a Bíblia descreve, Ele não mudou no que diz respeito ao zelo dele para com a sua palavra, ao zelo dele para com aquilo que é dele, para com aquilo que foi consagrado e separado para ele e por ele. O zelo de Deus continua do mesmo jeito, irmão. Mas aí você pergunta, se Deus é o mesmo, se Ele continua com o mesmo zelo reivindicativo sobre o que é sagrado, sobre o que é santo, sobre o que é consagrado, por que que Ele não age da mesma maneira como Ele agia? Por que que Ele não mata como Ele matava? Por que que Ele não castiga como Ele castigava? Por causa da misericórdia de Deus. Por causa do amor dele visto em Cristo na cruz do Calvário. Por causa da sua paciência em nos suportar, por amor a Cristo Jesus, que deu a vida por nós e por nós Ele intercede junto a Deus. E Deus então vai nos dando oportunidade de se arrepender. Esta é a razão de Deus não agir com a mesma ira com que Ele agia no Antigo Testamento. Não é porque Deus mudou, irmão, Deus não muda. Deus é o mesmo, Ele permanece o mesmo Deus. Não se engane com esses pregadores, com esses pastores, com esses teólogos que só prega dizendo que Deus é amor. E esquece de dizer que Ele é justiça. E por dizer que Ele é amor, muitos confiam que por Ele ser amor, Ele não vai condená-lo, Ele não vai castigá-lo, Ele não vai jogá-lo no inferno. Não se engane com Deus, com respeito a Deus, irmão, por aquilo que os pregadores pregam, mas fique com a palavra de Deus. Deus, Ele é o mesmo. A misericórdia dele é que é a razão dele não nos matar, dele não nos destruir, dele não nos castigar, não nos punir. É por causa da cruz, aonde Jesus foi pregado, foi crucificado, foi feito maldição por nós. Deus olha para Jesus na cruz. Ele olha para Jesus antes de olhar para nós. Então, como um filtro, somos filtrados por Jesus. Então a ira de Deus é aplacada. Quando nós merecíamos sermos destruídos por causa do pecado, do adultério, desse descalabro que nós estamos vendo hoje dentro das igrejas evangélicas. É a misericórdia de Deus que não deixa com que Ele nos destrua. Mas Ele é o mesmo Deus, irmão. Não se engane, a vingança pertence a Ele. Há um furor, há um cálice que ferve na mão de Deus. E Ele vai dar a beber às nações. Não nos enganemos a respeito de Deus. Não pense que Deus é tolerante. Não pense que Deus, irmão, é conivente com suas atitudes, com seus atos pecaminosos. Não pense que pelo juízo não vir de imediato, Deus está te aprovando, te apoiando na tua prática pecaminosa. Não se engane com isso. Isso é um engano do diabo. Não se deixa enganar, irmão.
Deus continua o mesmo Deus. Deus continua o mesmo Deus, irmão. Há uma ira, há um furor por causa do pecado, da desobediência, por causa dessa onda de divórcio, de adultério que há hoje entre a sociedade, dentro das nossas igrejas evangélicas. Há um furor de Deus que ele é aplacado por causa de Jesus Cristo. Mas esta é a lei, irmão. A lei do casamento. Aonde nós lemos na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo de número 10. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que nos diz: para não se errar, para não se enganar, porque a palavra de Deus, ela não engana a ninguém, irmão. A palavra de Deus, ela está clara, ela está bem transparente, para lermos sem que precisamos de interpretação para entendermos. A palavra de Deus está clara, a palavra de Deus está objetiva, irmão. Só se engana quem quer se enganar por não querer aceitar a verdade, por não querer viver a verdade, por não querer se dar à prática e à obediência da verdade. Então vai se enganando e enganando os outros. Mas a palavra de Deus nos adverte: não errei. Não erreis. A palavra de Deus é clara. Não erreis. Não erre. Não erre. Não erre, irmão. Porque os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Paulo chama-nos a atenção para isso. No versículo 9, ele chama a nossa atenção, dizendo: não sabeis vós, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? É uma pergunta que ele faz. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aqueles que cometem injustiça, que andam na injustiça, que folga com a injustiça, que tem prazer na injustiça, que se alegra com a injustiça, não hão de herdar o reino de Deus? Aí ele diz no 10, não erreis, nem os adúlteros, nem os adúlteros hão de herdar o reino de Deus. Há uma classe de qualidade que aqueles que vivem ela não hão de herdar, mas eu quero me ater apenas no adúltero, que é o que nós estamos falando aqui. Não erreis, não se engane, não cometa erro, que nem os adúlteros hão de herdar o reino de Deus. Então eu não sei o que é que esses crentes pensam. Eu não sei o que é que esses crentes estão pensando de uma palavra como essa. Eu não sei a quem eles atribuem. Eu não sei aonde que eles acharam, onde eles encontraram uma brecha. Porque, irmão, a palavra de Deus,
Mateus 5, 32, Mateus 19, 8, até os versículos a seguir, Marcos 10, 10, está de comum acordo com 1 Coríntios capítulo 7, está em comum acordo com Romanos capítulo 7. Se não, irmão, havia uma contradição. Se não havia uma contradição entre a palavra de Deus, entre Deus. Lá em Mateus 19, Jesus disse que se fosse entender assim como os crentes querem, que no caso de um dos cônjuges cometer prostituição, o traído tem o direito de casar. Então havia uma contradição aqui dizendo que o homem está ligado à mulher por todo o tempo que ela vive. Da mesma forma, a mulher está ligada ao marido por todo o tempo que ele viver. Sendo que, se vier a ser de outro, comete adultério. Se vier a ser de outra, comete adultério. Mas morrendo o marido, fica livre a mulher para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Da mesma forma, o marido, morrendo a mulher, fica ele livre para casar com quem quiser. Mas a palavra de Deus é clara, ela diz que o homem não se separe, mas que se separar, fique sem casar. É a palavra de Deus, irmão. Há um acordo, há uma sintonia entre Mateus 5,32, Mateus 19, 9, Marcos 10, 10, com Romanos capítulo 7 e com 1 Coríntios capítulo 7. Há uma sintonia, há um acordo, há uma comunhão na palavra de Deus, porque Deus nunca aceitou o divórcio. E Ele não está de acordo que o divorciado case novamente, seu cônjuge estando vivo. Mas que se separar, fique sem casar, ou que volte para a sua mulher, ou que volte para o seu marido. Esta é a ordem, é o mandamento da palavra de Deus para o casamento. Não há brecha. Não há brecha, irmão. Não erreis. Não errei. Nem os adúlteros entrará no reino de Deus. A palavra de Deus é clara, irmão. Eu não sei o que esses crentes pensam, porque eles se separam e casam novamente. Estão dentro da igreja dando glória, aleluia, chora, fala até em língua, e vai tomando isso como um sinal da aprovação de Deus na sua vida, como um sinal da aprovação de Deus no seu segundo casamento, sua primeira mulher, seu primeiro marido estando vivo. Eles vão tomando essa alegria, eles vão tomando como um sinal da aprovação de Deus para com a sua vida, como que se Deus estivesse dizendo, está tudo bem com você, eu tenho me agradado de você, eu gosto de você. E como um sinal de que Deus é conivente com o pecado que ele cometeu contra o casamento. A pessoa fala a língua, profetiza, expulsa demônio, faz milagres, mas é um divorciado, é uma divorciada. Casou novamente, contraiu um segundo casamento, seu cônjuge estando vivo. E nisso a pessoa vai ficando autoconfiante, de que está tudo bem com ele, com ela, de que eles vão bem. É um engano do diabo, irmão. Deus não se deixa escarnecer. Mateus capítulo 7, versículo 21 fala daqueles que estão dentro da igreja praticando o pecado, praticando a iniquidade, sem confessar, sem se consertar.
mas estão em um ato continuado de pecado. E naquele dia vão ficar no arrebatamento e vão alegar diante de Jesus, dizendo que faziam milagre, que profetizavam, que falavam língua, que expulsavam demônio, que faziam muitas maravilhas no nome de Jesus. E Jesus vai lhes dizer abertamente: mas eu nunca vos conheci. Vós que praticais o pecado, a iniquidade dentro da igreja, no meio cristão, no meio evangélico. Olha que decepção. Olha que decepção, irmão. Isso é um engano. Você saber que o que você fez, o que você anda fazendo sem se arrepender, é pecado, mas você não toma uma atitude. Mas você vai autoconfiante, porque as coisas correm bem, tudo vai bem. O juízo de Deus não é de imediato, porque Pedro diz que o juízo de Deus se manifesta em uns de imediato, mas em outros vem depois. O juízo de Deus se manifesta em uns, já precedendo o juízo, mas os de outros vêm depois. Mas por retardar, por tardar o juízo sobre aquele pecado, sobre aquele ato, não confessado, mas deixado, mas sem confessar. A pessoa acha que tudo está bem, porque ele deixou o pecado, mas não confessou. Ou ele confessou o pecado, mas ele não deixou. Ele acha que tudo vai bem, porque as coisas discorrem bem dentro da igreja, dentro da família, na empresa, na faculdade, na escola, tudo vai bem, ele está prosperando, o salário aumentou, ele foi promovido, ele ganhou um cargo na igreja, ele tem funções dentro da igreja, então ele vai julgando que todas essas coisas aí são sinal da aprovação de Deus para com a sua vida, sabendo ele que está em pecado, vivendo num pecado continuado, numa prática de pecado continuada. Então ele acha que tudo vai bem, que Deus tem se agradado, está se agradando da maneira como ele está vivendo. Isso é um engano, porque naquele dia vai cumprir Mateus 7:21. Eu não vos conheço. Vocês estavam na igreja fazendo todas essas maravilhas, operando todos esses milagres, mas eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Praticais. Ato continuado. As coisas com Deus é séria, viu, irmão? Não errei. Não errei. Nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. E para finalizarmos, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. O versículo 4 que nós lemos, que diz que venerado quer dizer elevado grau de respeito e consideração para com o matrimônio. É isso que Deus está falando aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, quando ele diz para nós: venerado seja entre todos o matrimônio. Venerado seja entre todos o matrimônio. E o leito sem mácula. Duas coisas: matrimônio e leito.
O matrimônio tem que ser venerado. O casamento é para se venerar. Venerar quer dizer dar a ele um elevado grau de respeito e consideração. O matrimônio é para ser tratado com um elevado grau de respeito e de consideração. É para se respeitar o matrimônio, o casamento de um homem e de uma mulher e de um homem. Casamento é de um homem e de uma mulher, é de uma mulher e de um homem. É para ser venerado. É para ser considerado num elevado grau de respeito e de consideração. E o leito tem que ser sem mácula, sem mancha. Não se pode macular o leito com práticas demoníacas, satânicas, buscando incrementar a relação do casal, despertar o amor. Não, irmão. Essas práticas demoníacas, satânicas, que essas pessoas mundanas sem Deus inventam para apimentar a relação, para apimentar o amor mútuo do casal. Não, isso é demônio. Seu leito tem que ser santo. Ele não pode ser maculado, ele não pode ser manchado, ele não pode ser, irmão, manchado com alguma nódoa. Tem que ser santo o teu leito. No coabitar, no copular, tem que haver santidade, respeito, consideração. Não se pode pegar essas práticas mundanas, demoníacas, inventadas por pessoas cheias de demônio, para tentar, irmão, macular o teu leito, para tentar manchar o teu matrimônio, que deve ser venerado, respeitado, considerado no alto grau de respeito e de consideração. Teu leito seja sem mácula. Matrimônio venerado. Leito sem mácula. Fala de coite. O leito fala de coite. Que o seu sentido literal é relacionamento sexual entre pessoas devidamente casadas. Isso é o que a palavra de Deus quer dizer sobre leito sem mácula. Sobre o leito, a relação sexual íntima tem que ser de pessoas devidamente casadas. Se não for, o leito está sendo maculado, manchado, cometendo pecado. Então, venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Se você era casado, separou e casou novamente o teu cônjuge estando vivo ou viva, o seu leito está sendo maculado. Toda vez que você deitar com sua mulher, com seu marido, você está maculando o leito, porque você não está casado devidamente, nem está devidamente casado, mas você está em adultério. E nisso, esse matrimônio não é venerado. Ele não pode ser elevado no alto grau de respeito e de consideração,
Porque você é um adúltero, uma adúltera. Você está em adultério, segundo a palavra de Deus. Então não pode haver um leito sem mácula. Mas o leito sem mácula é quando, na relação sexual, o casal está devidamente casado diante de Deus, em conformidade com a lei do casamento estabelecida por Deus. Pelo contrário, se você repudiou a mulher, repudiou o marido, e casou com outro, com outra, você está em adultério, maculando, manchando o leito. E para finalizar, Hebreus 12:4 ainda diz: porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Olha que versículo lindo e maravilhoso esse versículo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Veja bem, o matrimônio, o casamento e o leito. Mas aos que se dão à prostituição, sobre esse leito, que é a relação de pessoas casadas com pessoa solteira, ou de pessoa solteira com pessoa casada, isso é prostituição, ou de pessoa solteira com pessoa solteira, e aos adúlteros, que é a relação sexual sobre esse leito de pessoas casadas com pessoa casada, que não é o seu próprio cônjuge. Deus os julgará. Deu para entender, irmãos? Deu para entender? Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, os que cometem adultério, aqueles que são casados, separaram e casaram de novo, são adúlteros. Aqueles que têm suas esposas, mas por fora ele sai com outras mulheres casadas. Ou solteira, está adulterando o casamento. Adulterar é colocar algo a mais. É colocar uma segunda coisa, um segundo ingrediente no casamento. Isso é adulterar. É pôr coisa estranha em relação ao que o que realmente aquilo é. Aos tais, aos prostitutos, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros que se dão ao adultério, Deus os julgará. Deus os julgará. Isso é a palavra de Deus, irmão. É a palavra de Deus. É ela que fala isso. Não é o irmão Joel Dilton. É a palavra de Deus. Esse é o caminho para o céu. Esse é o caminho para o céu. Pelo contrário, irmão, só resta o inferno. Só resta o inferno. Só erra quem quer errar. Porque a palavra de Deus, ela está aí bem clara. Ela está aí
bem clara. Apocalipse, no capítulo de número 21, versículo 8 diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, você jurou fidelidade à sua mulher, a seu marido até a morte. Qualquer coisa contrária ao que você jurou é mentira. E mentira é do mentiroso. E o pai da mentira é o diabo. E todos que mentem se tornam filho do diabo. Então, aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ficarão de fora, Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Esta é a sacrossanta palavra de Deus para nós. Que Deus tenha misericórdia e piedade de nós, e que nos ajude a nos conscientizarmos e entender que a palavra de Deus é a verdade e que ela terá o seu fiel cumprimento. E o juízo de Deus sobre os injustos será com severidade, sem misericórdia. Por isso façamos como os judeus em Esdras 10, quando casaram e tomaram mulheres estranhas, e conscientizando do seu pecado, chegou ao sacerdote dispostos a despedi-las, a mandá-las embora, porque eles tinham pecado casando com mulheres que não era seu cônjuge. Que tenhamos coragem pela nossa salvação de fazer e de tomar tal atitude. Pelo contrário, é a condenação na certa. Queridos irmãos, amigos da palavra de Deus, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus seja conosco, e em nós e por nós, agora e sempre, no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina, hoje e para sempre. Amém. Amém.